O que é o estranho? Essa sim é a nossa grande pergunta. Pergunta que Freud já trazia lá desde 1919. Esse Freud inquieto, esse Freud que estava disposto a olhar a alma humana pelo esse outro viés, pelo esse outro vértice, talvez pelo seu reverso, talvez pelas forças do inconsciente, esse inconsciente que convocava a ele e a todos nós a pensar na marginalidade, naquilo que normalmente evoca mistério, inquietações, dúvidas, mas principalmente nos convoca, nos joga de alma para falarmos de coisas que normalmente tendem a ficar esquecidas. E o artigo do Freud, para mim, traduz a genialidade dele, quando depois que ele vai falar do inconsciente através de sintomas, ele vai falar do inconsciente através de sentimentos que são comuns a todos nós, que é o sentimento de estranheza. E penso que, analiticamente, o que mais estranho é o próprio inconsciente. É a própria mensagem, é o próprio caminho que o Freud trouxe para o inconsciente, que é exatamente algo totalmente diferente da realidade externa. Me lembrei quando Freud estava num vagão de trem e, de repente, ele se defrontou com um velho, acabado, horroroso, fantasmagórico. Levou o maior susto até ele descobrir que era ele mesmo se vendo no espelho. Então, o impacto de nós nos vermos a nós mesmos, tanto do ponto de vista idealizado, como desse aspecto, vamos chamar, assustador, deteriorado, ou que nos surpreende, é um tema muito importante. É um desconhecido que nós precisamos acolher dentro de nós para torná-lo familiar. Mas todo esse processo é permeado por angústias e defesas. E as inconfidências, como as turbulências, elas emergem. Sejam como forças de oposição em busca de liberdade, como no caso dos nossos inconfidentes mineiros, ou como formas de defesas que se apresentam como nas doenças psicossomáticas, nas adições, nas neuroses graves. O Freud dá ênfase para duas vertentes disso. Aquilo que é propriamente inconsciente, do inconsciente reprimido, e que a gente acaba entrando em contato, que isso é bem conhecido, foi bastante estudado, e o que foi menos estudado, mais recentemente é mais estudado, é o contato com aquilo que é do primitivo do psiquismo, que é do originário do psiquismo. Então, só essas duas vertentes já abrem uma quantidade enorme de possibilidades para estudo, porque o que está sendo dito é o efeito que provoca no indivíduo o contato com essas partes ocultas, sejam elas mais reprimidas ou não reprimidas. Freud descobriu que a estranheza, o inquietante, está dentro de nós. É o diabólico. Carregamos isso no nosso mundo inconsciente. É a pulsão de morte. Ou seja, todos os literatos, desde Dostoiévski, passando por Poe e chegando ao cinema moderno, todos tratam dessa questão como a cisão dentro de nós que coloca a morte como uma perseguição que sempre está presente. Se olharmos a obra de Guimarães Rosa, veremos que ela é tão voltada para a questão da morte dos seus personagens e do homem do sertão vivendo em meio à grande violência, em meio à miséria, à loucura, às doenças, à violência de toda sorte. É uma obra em que ele ilustra muito bem o que Freud fala do homem primitivo, isto é, o seu medo da morte e os recursos para lidar com este medo.
Nessa história, o protagonista volta para casa após uma noite de excessos e se encontra com seu gato. E aí acontece o seguinte: já não sabia mais o que estava fazendo. Dir-se-ia que de súbito minha alma abandonara o corpo e uma perversidade, mais do que diabólica, fez vibrar todas as fibras do meu ser. Tirei do bolso um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e friamente arranquei de sua órbita um dos olhos. Enrubeço, estremeço, abraço-me de vergonha ao referir-me aqui a essa abominável atrocidade. Apenas nesse pequeno trecho já está a alusão à castração e toda a dimensão do estranho que habita o personagem, que tem que se enfrentar com algo da ordem do demoníaco que o supera. O homem termina por matar o gato e este retorna até transformar sua vida num completo inferno. O estranho, o unheimlich, né? Ele se liga a um aspecto vivencial, né? Estético, de alguma coisa que é o cerne da psicanálise nas várias dimensões que ela tem, tanto clínicas quanto teóricas, que é uma coisa que a gente chama da negatividade, como alguma coisa que desconcerta a escuta do analista, que desconcerta a escuta do texto freudiano, a escuta das manifestações sociais. E a negatividade nas formas mais diversas, tanto como um retorno de algo que tem que lidar com ele, né? O recalcado, mas principalmente o retorno de partes que são clivadas e que retornam à cena social através de manifestações fetichistas. O estranho, ele tem um desenvolvimento recente no sentido do estrangeiro, um dos desenvolvimentos, ou do outro, como vários filósofos apontam. E aí você tem a questão da hospitalidade, mas tem principalmente a questão que o outro é infinito, ou seja, ele sempre ultrapassa a minha capacidade de apreensão. Nesse sentido, ele me causa um desconforto, ele rompe minhas barreiras, ele implica, para eu estar com ele de fato, que eu me submeta ao assombro, ao excessivo que ele causa. Essa é uma questão que permeia tudo, a cena analítica, a cena dos imigrantes, a cena das diferenças de classe, das diferenças de renda, do racismo, do passado escravagista brasileiro. Isso me fez pensar na questão do segredo e da importância dos segredos familiares em psicanálise. Se sabe que na história de muitas famílias e da maioria das famílias existem segredos maiores, menores, ligados a traumas ou ligados a vergonhas familiares, ligadas a lutos, e que muitas vezes são deixadas em segredo pelo sujeito que viveu o trauma ou por aquele grupo familiar. Esta situação de segredo, ela não é tão inocente. Ela pode produzir sofrimento psíquico para a pessoa que viveu a situação traumática, mas também para os familiares e para as gerações seguintes. O estranho de Freud, a Inconfidência é uma boa ideia. O estranho em psicanálise só aparece quando a gente consegue fazer uma inconfidência a respeito da gente mesmo. A gente só consegue fazer inconfidências com pessoas com quem a gente confia. E o psicanalista tem o mérito de nos tornar suficientemente confiáveis para nós, para podermos fazer inconfidências para nós a respeito de nós mesmos. Aí nós temos a sensação do unheimlich, o estranho de Freud. Sonhar, essa expressão, é um convite para o contato para dentro da gente. Um estranho que nos habita e que nos assusta. Um inconfidente que não nos informa o que se passa.
Qual é o nosso medo? O que nos aterroriza? Eu acho que é essa grande mudança que a psicanálise propõe, né? A ideia de que o estranho, o sintoma, o desagradável, a doença são importantes, né? E são os grandes caminhos para a gente chegar na gente mesmo, né? Ao contrário ali de uma medicina tradicional e hoje muito presente de abafar isso, né? O grande trabalho nosso, como psicanalistas e como seres humanos, é tentar acolher o estranho, o diferente, até que ele se torne amável e amado, né? Aceito, acolhido, aceitar aquilo que nos estranha. E justamente porque nos estranha é que ele é necessário. Se a gente não tem capacidade de estranhar, de perceber a perplexidade do que a gente vive, a gente não cresce e a tendência é ficar cada vez mais retraído. A gente precisa desse estranhamento para poder se desenvolver, para poder se relacionar com os outros. Claro que Inconfidências me lembra imediatamente, porque o congresso vai ser em Minas, o grande poeta mineiro e brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que no seu poema, por exemplo, Confidência de Itabirano, estabelece uma nova poética que é ao mesmo tempo confessional e ao mesmo tempo cheia de aberturas para o insight e para a exploração do mundo interno. O Drummond é um exemplo de um poeta que, numa ocasião, já na velhice, disse que, como no tempo dele não havia divã e não havia análise, ele se analisou através dos seus poemas e através dos seus textos. O tema Inconfidências, ele explodiu com todas as nossas sensações e emoções, porque nós temos muitas coisas a conversar sobre isto. As nossas inquietações, as nossas relações com as teorias, as nossas relações com a clínica. Sobretudo, as inconfidências que a gente tem guardadas no nosso trajeto de aprendizado em relação aos nossos mestres, as nossas divergências e as nossas necessidades de construir aquilo que é uma experiência de cada psicanalista.